Olá pessoal, tudo bem? Bom dia a todos, professor Fábio Cáceres aqui neste momento para conversar com todos vocês neste projeto fabuloso que é o Legale Morning. Isso mesmo, o Legale reúne grandes professores, menos eu, obviamente, para conversar com todos vocês pelo período matutino acerca de temas interessantíssimos para a comunidade jurídica. E neste momento eu fico encarregado de compartilhar com os senhores um pouco do que sei acerca do impacto que a Covid-19 ou o Covid-19, né, dependendo do que você se refere, à doença ou ao vírus, nos contratos privados não regidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Muito bem, então, no nosso encontro, a pauta, e é importante que se diga isso, para que não haja uma confusão interpretativa do debate, a pauta do nosso Legale Morning de hoje, desta manhã, é exatamente a questão relacionada aos contratos civis, portanto, contratos privados, cuja regra interpretativa é o Código Civil Brasileiro e também os contratos empresariais. Então, contratos civis e contratos empresariais albergados por uma relação exclusivamente privatista e regulamentada pelo Código Civil Brasileiro. Mas antes de adentrar ao tema propriamente dito, eu quero rapidamente me apresentar a todos vocês, pedir aos colegas, doutores e doutoras, que me sigam nas redes sociais, pois lá eu sempre divulgo notícias jurídicas, debates, cursos, palestras. Então, anotem aí, por gentileza, o meu Instagram, Fábio Cáceres Oficial. Lembrando que Cáceres você deve soletrar C-A-C-E-R-E-S, oficial, legal? E também o Facebook. Você pode me adicionar lá no Facebook pelo endereço de pesquisa, que é o meu próprio nome, Fábio Cáceres, perfil 2. Peço aos doutores que não adicionem o primeiro perfil, pois ele já está sobrecarregado e isso dificulta a minha interação com os colegas. Bacana? Então, lá no perfil de número 2. Muito bem. Para aqueles que já me conhecem, é um prazer inenarrável conversar com todos vocês novamente. Para os que não me conhecem, meu nome é Fábio Cáceres e eu sou, além de professor no Legale, também coordenador da pós-graduação de Direito Civil e Direito Processual Civil, além de coordenador da pós-graduação em Direito Bancário e também sou co-coordenador, juntamente com meu queridíssimo amigo professor Durval Salge Júnior, da pós-graduação de Contratos, legal? Cujo tema tem total pertinência para este encontro de hoje. Para aqueles que não me conhecem, também rapidamente tomo a liberdade de me apresentar. Eu sou professor, ministro aulas em Direito Civil, Processo Civil, Direito do Consumidor. Além de professor, eu também sou advogado, exerço advocacia na capital do estado de São Paulo, legal? E sou doutor em Direito. Obtive o meu título de doutorado no ano de 2019, além de outras funções. Sou também juiz arbitral, palestrante do Departamento de Cultura e Eventos da OAB de São Paulo. Enfim, eu costumo dizer que sou jovem, mas como amo muito o que faço, eu trabalho intensamente, vivo intensamente, tanto a academia como também a advocacia, e isso me dá segurança para aqui estar neste Morning Legale e conversar com vocês hoje sobre a questão atrelada ao impacto do Covid nos contratos privados não regidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Muito bem, doutores, eu preparei aqui um slidezinho com algumas perguntas. Perguntas estas que motivam
o debate e o desenrolar deste nosso Legally Morning. Legal? Então eu vou convidá-los aqui para acompanharem comigo o raciocínio. Então, qual é o tema central do nosso debate hoje? É o impacto do Covid nos contratos privados. A primeira coisa que eu pergunto é: o que podemos entender por contratos privados? Muito bem, esta questão eu já respondi. Contratos civis e empresariais, legal? Então, contratos privados, entenda relações civis, como também relações empresariais. E aí vem, logo na sequência, uma segunda indagação. Contratos regidos pelo CDC estão albergados nesse estudo? Pois bem, doutores, a resposta é não. Tudo que eu vou falar aqui, você esquece. Não deve ser utilizado como ferramenta para contratos regidos por relação de consumo. Por quê? Simples. Contratos regidos por relação de consumo têm como aplicação o Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei especial, que tem um regramento especial e tem uma diretriz interpretativa negocial totalmente diferente, dadas as especificidades da relação de consumo. Agora, já aproveito o ensejo para te convidar para a minha próxima participação no Legally Morning. No decorrer da próxima semana, portanto, fique atento às redes sociais do Legally, que será divulgado. No decorrer da próxima semana, eu venho aqui novamente em uma manhã para debater com vocês neste Legally Morning os contratos de financiamentos e empréstimos bancários que estão sendo impactados pelo Covid-19. Então, vejam, lá nós faremos uma análise da relação de consumo. Legal? Hoje não. Hoje, exclusivamente, contratos civis e empresariais. Então, fica o meu convite. Quem entender o impacto da Covid-19 ou do Covid-19 em contratos albergados por uma relação de consumo, em especial, contratos de financiamento e empréstimo, fique ligado, fique ligada no Legally e acompanhe no decorrer da próxima semana a minha entrada na minha nova participação neste programa intitulado Legally Morning. Pois bem, doutores, então aqui nós acabamos por responder duas grandes indagações. A terceira que eu faço aos senhores é: a lei da liberdade econômica impacta o estudo de hoje? Olha que interessante, esse Legally Morning ele está extremamente atualizado. Tivemos, no final de 2019, a validação pelo Congresso Nacional de uma medida provisória editada pelo presidente Jair Bolsonaro, que se transformou em lei. A medida provisória ela era conhecida como MP da Liberdade Econômica. E esta MP ela impactava diretamente nos contratos privados não regidos por legislação especial. Quando ela se transforma em lei, ela vem a Lei da Liberdade Econômica, que é a 13.874 de 2019, e ela impacta diretamente no Código Civil Brasileiro, alterando o Código Civil Brasileiro, dentre outras coisas, sensivelmente no capítulo de construção e interpretação dos contratos. Logo, a Lei da Liberdade Econômica, eu diria que ela não impacta no estudo de hoje. Eu diria que ela é que dita as diretrizes do estudo de hoje. Portanto, lei de extrema importância para este debate matutino. Pois bem, professor, o que nós analisaremos aqui? Primeiro, eu quero dizer a vocês que a pauta deste Legally Morning é tão somente o impacto do Covid-19 nos contratos privados. Por que eu digo isso? Por uma questão de responsabilidade. Afinal de contas, nós sabemos, os senhores e eu também,
que o universo do direito contratual é vasto. Então, você tem lá a análise dos princípios contratuais gerais, você tem análise dos elementos que constituem um contrato, a análise do plano de existência e eficácia dos negócios jurídicos, a análise dos defeitos dos negócios jurídicos, e aí vem vícios de consentimento, vícios sociais, a análise de evicção, enfim, nós temos uma série de institutos jurídicos que estão entrelaçados no direito contratual. E aqui eu limpo o debate porque eu trago exclusivamente ferramentas que, no meu entender, são importantes para te dar elementos capazes de fazer com que haja, em tese, a possibilidade de discussão de um contrato em virtude da pandemia, em virtude do Covid-19. Legal? Então é importante deixar isso claro também. Ah, mas o senhor não falou disso, o senhor não falou daquilo. Isso não é aula, isso não é pós-graduação. Isso aqui é uma pauta de um tema específico. Pois bem, dito tudo isso, agora sim eu quero conversar com os senhores um pouco sobre a estrutura do contrato privado e aonde é possível utilizar o episódio do Covid-19 para eventualmente buscar um reequilíbrio econômico-financeiro. Por que eu digo reequilíbrio? Porque pressupõe-se que o contrato estava equilibrado, a pandemia gerou um desequilíbrio econômico-financeiro e agora o advogado vem com uma especial missão de buscar o reequilíbrio econômico-financeiro deste contrato. Legal? E para isso, eu tenho aqui um outro slide também interessante para debater com os senhores, que é este aqui. Deixa eu só mudar aqui a minha posição, pronto, para não atrapalhar. Então vejam, doutores, eu vou trabalhar com vocês estes vetores de interpretação dos contratos privados, que para mim são importantes quando o assunto é Covid-19. E depois desta singela explicação, eu falarei com vocês acerca das dicas práticas para buscar revisão contratual em razão do fenômeno do coronavírus. Legal? Então, muito bem. Dito isso, vamos colocar a mão na massa. Os contratos privados, eles hoje possuem uma rigidez tremenda. O que eu quero dizer? Quero dizer que a lei da liberdade econômica, quando ela impacta no Código Civil, no capítulo dos negócios jurídicos, ela hipervaloriza a pacta sunt servanda. E o contrato regido pelo Código Civil, ele se transforma numa verdadeira rocha. O que eu quero dizer é que este contrato tem uma rigidez tão grande que dificilmente você conseguirá penetrá-lo, modificá-lo em tese. Nós vamos ver que é possível pelo Covid, mas o contrato privado ele ganha com a lei da liberdade econômica uma hipervalorização da pacta sunt servanda. Por que eu digo isso? Exatamente porque a lei da liberdade econômica, 13.874 de 2009, ela impacta lá no artigo 113 do Código Civil, que eu vou conversar com vocês daqui a pouco. Ela impacta no artigo 421 do Código Civil, que eu vou conversar com vocês daqui a pouco. Ela cria o artigo 421A do Código Civil, que eu vou falar daqui a pouco. E também ela impacta no artigo 422 do Código Civil, que eu também pretendo debater com vocês. Legal? E depois que eu falar dessa estrutura do código, aí eu venho com as dicas de uma possível revisão de um contrato privado em busca de um auxílio ao cliente no sentido de reajustá-lo
para que se restaure o equilíbrio econômico-financeiro. Muito bem. O artigo 113 do Código Civil, ele estabelece que o contrato deve ser interpretado de acordo com a boa-fé e os usos do lugar em que o contrato é celebrado. Muito bem. Aqui eu chamo a atenção de vocês para uma característica. O Código busca, neste artigo 113 do Código Civil, a boa-fé do lugar em que o contrato foi celebrado. E notem que o Código não está à procura, pelo menos por enquanto, da boa-fé dos contratantes. Eu não estou analisando o contratante A e o contratante B. Não, eu não estou analisando a boa-fé deles. Eu estou analisando a boa-fé do local onde esse contrato foi celebrado. Então, isso é importante. Por quê? O Brasil tem uma extensão territorial absurda. Eu costumo dizer que até o dialeto da língua portuguesa, dentro do território nacional, tem variável. Se você conversa com um gaúcho, você nota um dialeto diferente daquele que reside na região sudeste. Você nota um dialeto diferente daquele que reside na região norte ou nordeste. Veja, na região centro-oeste, existe no Brasil uma extensão tão grande que eu diria para vocês que existem diversos Brasils dentro do Brasil. Então tome muito cuidado quando você for falar ou trabalhar com um determinado contrato para observar o quê? A boa-fé e os usos da comunidade, do local em que esse contrato foi celebrado. Então, a boa-fé do gaúcho, que tem lá uma raiz mais europeia, é diferente da boa-fé, por exemplo, do carioca, que é diferente da boa-fé do paulista, é diferente da boa-fé do pessoal da região do Nordeste. Vejam, tudo isso tem que ser levado em consideração. Legal? Além desta boa-fé na interpretação do contrato, nós temos o artigo 422. Então, vejam, eu saltei do artigo 113 para o artigo 422 do Código Civil. E o artigo 422, ele estabelece que os contratantes deverão guardar, não só na realização do contrato, bem como durante toda a sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Isto é importante. Por quê? Porque agora notem os senhores que eu me refiro à boa-fé subjetiva. Eu falava em minutos atrás da boa-fé objetiva. Por que boa-fé objetiva? Porque é aquela atrelada ao lugar em que o contrato foi celebrado. Agora não. Agora eu estou me referindo à boa-fé dos contratantes. Agora sim, eu estou analisando o contratante A versus contratante B. E o sistema civil brasileiro exige que os contratantes ajam com probidade e boa-fé, não só por ocasião do momento em que se celebra o contrato, mas durante toda a sua execução. Em linhas gerais, se esse contrato tem um prazo de validade de 10 anos, eu exijo dos contratantes boa-fé e probidade no decorrer dos 10 anos de vigência do contrato. Dito tudo isso, o que eu trago para vocês aqui também? A ideia da função social do contrato. Função social está esculpida no artigo 421 do Código Civil Brasileiro. Legal? Então, a liberdade de contratar, ela será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Professor, o que é função social? É muito difícil você conceituar objetivamente uma ideia extremamente interpretativa e subjetiva. Mas, a grosso modo, para que você possa captar a minha informação, eu te diria que função social é o negócio jurídico que não possui
carga de lesividade à sociedade. Ou seja, é aquele negócio que aos olhos da sociedade ele é bono, não é malus, né? Ou seja, é um bom negócio, não é um negócio ruim. Entenderam? Com isso, eu posso então afirmar, repito, que função social é um negócio jurídico inofensivo à sociedade. É um negócio jurídico que não possui carga de lesividade jurídica ao contexto social em que ele é celebrado. Este contrato, portanto, tem função social. Muito bem. O episódio do Covid-19, também conhecido como pandemia do coronavírus, é algo extremamente inusitado e, por que não dizer, inédito. Podemos rememorar num passado longínquo, e eu digo passado longínquo porque temos quase 100 anos de diferença entre um fenômeno e outro, a gripe espanhola, conhecida como gripe espanhola, que aconteceu lá no século XX, em torno de 1930 ali, mais ou menos. Vejam, a gripe espanhola, ela espraiou um problema mundial. Tivemos lá milhões de óbitos. Todavia, naquela circunstância da gripe espanhola, nós não tínhamos um planeta totalmente dependente como hoje. O que eu quero dizer é que hoje nós temos um entrelaçamento das nações gerado pela globalização do mundo, né? A globalização do nosso planeta, que faz com que haja uma maior dinâmica das relações pessoais, negociais, enfim. Tanto é verdade que este vírus surgiu na China, ao que tudo indica, né, numa cidade extremamente pequena, perto da dimensão da China, que tem mais de 1 bilhão de habitantes, e logo este problema ele foi pulverizado para todo o globo, chegando muito rápido, em questão de 1, 2 meses, nos demais países do globo, afetando inclusive o Brasil, que hoje é uma das maiores vítimas do coronavírus. Então percebam, doutores, que ninguém imaginava que o mundo pudesse parar em virtude de um vírus. Este episódio, ele é inédito. E ele não tem precedente na história. Nem mesmo a gripe espanhola gerou tanto impacto, embora ela tenha sido bastante trágica, quanto o Covid-19. E eu digo isso exatamente pelo fato de que hoje nós vivemos num mundo extremamente dependente uma nação da outra, dada a globalização. Tanto que quem tem levado as diretrizes de como administrar esta crise mundial tem sido a OMS, Organização Mundial da Saúde, para que você tenha uma ideia de que o mundo cria até organismos internacionais para que eles possam, desvinculados de quaisquer nações, para que eles possam trabalhar em busca de soluções globais para, no caso aqui, problemas como este da pandemia gerada pelo coronavírus, o Covid-19. Muito bem. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque, a meu ver, nós temos uma situação excepcional. Situação esta que pode justificar a necessidade de revisão de um contrato privado, mesmo sabendo que hoje o Estado, e quando eu digo Estado, entenda poder judiciário, deve intervir minimamente no contrato civil ou empresarial, dada a blindagem construída pela Lei da Liberdade Econômica. Porque a Lei da Liberdade Econômica, lá no artigo 421-A, que ela criou, ela diz que os contratos privados
civis e empresariais devem ser preservados e devem sofrer uma intervenção mínima do Estado, em caráter excepcional. Ou seja, a regra é pacta sunt servanda, o combinado não sai caro. A exceção da exceção é utilizar o episódio do Covid-19, por exemplo, para justificar um reajuste ou uma modificação do contrato. Pois bem, mas professor, essa rigidez, essa hipervalorização da pacta sunt servanda gerada pelo Código Civil brasileiro, o senhor não entende que isso impossibilita o juiz, então, a rever o contrato? Não, não impossibilita, e é aqui que vem a minha dica que eu quero conversar com vocês. Mas, antes de adentrar a dica propriamente dita, eu vou rememorá-lo do que nós estamos falando aqui. Então, vejam, a boa-fé objetiva, que é a boa-fé do lugar em que o contrato é celebrado, esta boa-fé, ela é encontrada, doutores, conforme eu havia dito e repito, lá no artigo, deixa eu anotar aqui para vocês, ó, artigo 113 do Código Civil. Artigo 113 do Código Civil. Boa-fé do lugar em que o contrato é celebrado. Na sequência, eu coloco a boa-fé subjetiva. Por quê? Porque agora é a boa-fé dos contratantes. Esta boa-fé subjetiva, que se exige não só na realização do contrato, mas como durante toda a sua execução, ela é encontrada no artigo 422 do Código Civil. Artigo 422 do Código Civil. Muito bem. A função social, ela é consagrada, ela está, melhor dizendo, consagrada no artigo 421 do Código Civil. Artigo 421 do Código Civil. A intervenção mínima do Estado, que gera a hipervalorização da pacta, então veja que esses dois aqui, eles estão juntos, né? Eu vou chaveá-los, está no artigo, deixa eu só arrumar aqui, está no artigo 400, vou apagar aqui e fazer de novo, está no artigo 421A, então esses dois aqui, eu vou chaveá-los e vou colocar aqui, ó, artigo 421A do Código, 421A do Código Civil. Muito bem. Primeira dica para você conseguir rever um contrato com o Covid-19 à luz do Código Civil, mesmo com esse problema do artigo 421A. Você vai utilizar esses artigos aqui, ó, o 113, o 422 e o 421. Esses três artigos serão utilizados. O que eu recomendo? Interpelar a outra parte. Agora, veja, é importante dizer isso a vocês, né? Tem gente que, de fato, está experimentando problema em decorrência do Covid-19. Agora, tem muita gente que já tem um perfil de, eu vou usar um português bem claro, de
pilantragem, de mau caratismo, de mau caráter, que está querendo colocar a conduta desonrosa na conta do Covid. Então, o judiciário está atento. E os contratantes também estão atentos, aqueles que são bem assessorados por advogados. Então, não basta você alegar que o Covid justifica a revisão de um contrato. Você tem que provar que o Covid impactou de alguma maneira na vida do seu cliente. Ou seja, vamos utilizar aqui um exemplo, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista econômico, que o seu cliente teve uma significativa depreciação financeira do seu recurso mensal e que isto é mais do que suficiente a autorizá-lo a solicitar uma revisão do contrato. Então não basta dizer, é Covid, eu não quero pagar. É Covid, eu quero mudar a parcela. É Covid, isso e aquilo. Não adianta. Blá, blá, blá não funciona. Legal? Então tem que ter elemento concreto de que o Covid está impactando na vida da pessoa de maneira depreciativa, especialmente do ponto de vista econômico. Quando você fala em contrato privado, civil ou empresarial. Pois bem, dito isso, o primeiro caminho é o quê? O cliente está mesmo com dificuldade de honrar o compromisso em razão do episódio da Covid-19? Há prova cabal de que a Covid-19 está impactando na vida dele? E se há esse impacto, a prova não é difícil, né? Então nós temos, por exemplo, empregados seletistas que sofreram redução na jornada, empregados seletistas que sofreram redução da remuneração, nós temos pessoas que entraram em férias coletivas, nós temos pessoas, enfim, nós temos empresas que têm aí o balanço contábil totalmente depreciado nos últimos meses em razão do episódio da Covid-19. Enfim, nós temos N fatores que podem provar o impacto da Covid-19 na vida do seu cliente. Seja ele um empresário, enfim, seja ele um profissional liberal, um autônomo. Lembrando que eu estou falando de contratos não regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, mas sim contratos civis e empresariais. Por exemplo, contrato civil. Locação residencial é um contrato civil. Contrato empresarial. Nós temos aí parcerias comerciais, aquisição de insumo, enfim, diversos contratos no âmbito empresarial, contrato de arrendamento mercantil, que é o leasing, diversos contratos que têm a figura empresarial que podem estar sendo impactados pelo Covid-19. Muito bem, há esse impacto, o cliente te procurou. Primeira dica, busque os meios extrajudiciais ou extrajudiciais para tentar buscar uma solução amistosa com a outra parte contratante. Isso é primordial, porque se todo mundo sair propondo ação, pedindo intervenção do Estado, nós teremos mais um colapso no Estado brasileiro. Já temos 2 colapsos anunciados e comprovados. O colapso da saúde, porque o sistema de saúde já não comporta mais a atenção necessária aos pacientes. Nós já temos o colapso econômico, não é isso? Uma quebra generalizada de todos os setores da economia, inclusive do próprio Estado, que está deixando de arrecadar. E você não deve contribuir com o colapso do poder judiciário, né? Então vamos deixar o judiciário como última ferramenta, caso não seja possível uma composição extrajudicial. Então a primeira dica, notificar extrajudicialmente a outra parte. E aí, quais são os elementos que você deve utilizar como persuasão jurídica nessa notificação para convidar a outra parte a flexibilizar o contrato, a entrar num denominador comum?
os artigos 113, o artigo 422 e também o artigo 421, legal? Então, você vai narrar, óbvio, na notificação, que o Covid impactou diretamente na vida do notificante. Tente demonstrar isso nesta notificação. Eu costumo dizer que eu não recomendo que se escore prova em notificação, porque como ela é algo extrajudicial, se ela não prospera, você acabou dando ferramentas e armas para o seu adversário. Então, você tem que fundamentar de maneira sólida, legal? Mas não tem que ficar juntando nada em notificação. Deixa para produzir essa prova se for necessário no momento oportuno. Mas demonstrar com persuasão e argumentação sólida que o episódio do Covid está impactando na vida do notificante e que isso tem prejudicado o cumprimento regular do negócio jurídico. E aí sim vem a consideração jurídica de que a boa-fé do lugar em que o contrato foi celebrado deve ser levada em consideração e que aquele lugar de celebração do contrato está sendo significativamente impactado pelo Covid-19. Também que o código exige dos contratantes, ou seja, do notificante e do notificado, que eles ajam com probidade e boa-fé durante todo o cumprimento do contrato. E quem está de boa-fé jamais fechará os olhos para um problema tão trágico como este fenômeno específico, e jamais se negará a auxiliar a outra parte do contrato para buscar um equilíbrio econômico-financeiro. E aí já emenda no sentido de que o contrato perdeu a função social quando ele passou a ter uma excessiva onerosidade para o notificante, que faz com que ele passe a ter uma carga de lesividade gigantesca, e isso não é só repudiado pelo notificante, mas também é algo que ninguém deseja, em especial a sociedade. Então, é necessário reequilibrar esse contrato para que ele volte a compor um circuito de função social. E aí sim, aqui nessa notificação, pode o notificante propor uma reunião virtual, se for o caso, já pode propor um plano de ação para recomposição, esperando um retorno da outra parte. Vejam, este é o primeiro caminho para se buscar um reequilíbrio contratual no âmbito civil e empresarial. Professor, dá certo? Dá. Em muitos casos, sim. Eu consegui, no âmbito administrativo, não em todas as situações, mas na grande maioria, solucionar problemas de clientes do meu escritório que se socorreram a mim por problema em decorrência do Covid-19. Legal? Então, este é o primeiro passo. Professor, legal, deu certo. Obrigado pela dica. Legal e morning. Professor, não deu certo. Bom, se não deu certo, agora sim você vai ter que se articular para visitar o Poder Judiciário. Por quê? Porque eu costumo dizer que no Brasil ninguém pode fazer justiça com as próprias mãos. Exercício arbitrário das próprias razões. Ou autotutela. Se o seu cliente está em dificuldade de cumprir um contrato, você buscou uma forma extrajudicial de solução e ela foi infrutífera, recomendar ao cliente que ele deixe de cumprir, que ele pare de pagar, isso não está no script da faculdade de Direito que eu cursei e nem está previsto no organograma de procedimentos do meu escritório de advocacia. Se eu entendo que o cliente não tem condição de pagar, ou se eu entendo que o cliente tem que ganhar uma suspensão temporária desse contrato, que é um fôlego, ou se eu entendo, e aí é o caso concreto que vai dizer, que o meu cliente tem que sofrer uma redução pontual da parcela por um determinado período para que ele consiga honrar, eu vou buscar um amparo judicial
para agasalhar esta minha opinião. Por quê? Porque eu preciso de uma prestação jurisdicional apta a revestir esta recomendação ao meu cliente. E aí eu vou dizer para ele que, não, uma vez superada a etapa extrajudicial, agora sim nós vamos em busca do Poder Judiciário. E aí agora vem uma outra bateria de artigos que você vai utilizar se você precisar judicializar o caso, legal? E esta bateria de artigos, ela vem a te ajudar a quebrar essa blindagem do artigo 421, porque ele fala que o Estado tem que fazer uma intervenção mínima, ou seja, a regra é que o juiz dê as costas para o problema. E a regra é que o juiz valorize o quê? A pacta sunt servanda. Agora, é importante que você saiba que o artigo 421 do Código, o 421A do Código, é importante que você saiba isso. Ele, quando diz a intervenção mínima do Estado, ele diz que isso é a regra. Mas este dispositivo permite ao Estado intervir no contrato. Este dispositivo permite ao Estado intervir no contrato a título de exceção. Exceção, legal? E eu não tenho dúvidas de que a Covid-19 é uma circunstância fática que cai no campo da exceção, do fator excepcional, do famoso fenômeno imprevisto e imprevisível, a famosa teoria da imprevisão contratual, que justifica excepcionalmente o Estado abrir mão desta regra de não intervir e buscar um ajuste no negócio jurídico. Agora, professor, muito bem, eu entendi isso. Então, nós temos, a bem da verdade, uma rocha, professor, porque, veja, intervenção mínima do Estado, valorização da pacta, é uma rocha. Mas o senhor pegou uma lupa e identificou um furinho nesta rocha, capaz de permitir que um alfinete a penetre. Então, tem como entrar na rocha por um furinho que um alfinete penetra. E este furinho se chama exceção. E esta exceção é uma exceção prevista na própria regra do 421A. Perfeito. Agora, professor, o que justifica o juiz tocar? A excepcionalidade da situação fática, que é o quê? Covid-19. E aí não basta você alegar, você vai ter que provar para o juiz que o Covid concretamente e efetivamente desequilibrou aquele contrato, prejudicando o seu cliente. Legal? Por quê? Porque se você só alegar, a alegação é como palavra ao vento. Sopra para a direita, sopra para a esquerda, sobe e desce e ninguém sabe onde foi parar. Agora, circunstância comprovada, ela fixa uma ideia de necessidade de prestação jurisdicional para readequação do cenário. Muito bem. Aonde eu encontro no Código Civil regras que permitem ao meu cliente revisar o contrato em virtude da situação excepcional? Eu vou te falar agora. Lá, quando você estuda direito contratual, tem um capítulo do Código que trata da resolução do contrato por onerosidade excessiva. Isto está em 3 artigos do Código Civil. Resolução do contrato por onerosidade excessiva. Artigo 478, artigo 479 e artigo 480. Legal?
O que estabelece o artigo 478? Estabelece que, se em virtude de uma situação excepcional, de um fato imprevisível, o contrato se tornar manifestamente oneroso para uma das partes, ela pode pedir a resolução do contrato. Eu não recomendo pedir isso, porque este é o pedido mais trágico e mais contundente no universo do direito contratual. É como se você dinamitasse o contrato. E é muito difícil um juiz achar um motivo suficiente para extinguir um negócio jurídico por resolução. Agora, até isso é possível, eu quero dizer. Até isso é possível. Mas o objetivo do código não é que o contrato seja resolvido, mas sim que ele seja ajustado. Tanto é verdade que o artigo subsequente, o 479, estabelece o seguinte: se uma das partes judicializar o contrato pedindo a resolução, mas o réu se prontificar a readequar o negócio, o juiz deve buscar a preservação do contrato, mantendo o negócio jurídico com as readequações necessárias. Então veja que o artigo 478, ele quer dinamitar, destruir o contrato, em razão do fato imprevisível que tenha tornado o contrato oneroso para uma das partes. O artigo 478, o 479, que é o seguinte, ele valoriza o princípio da preservação do negócio jurídico. Calma, vamos tentar preservar o negócio, se o réu se prontificar a ajustar o contrato. Então existe uma salvação, que é o 479. Mas, para mim, o mais adequado a utilizar no momento de Covid é o 480. Por quê? O 480, ele não te dá o direito de resolução contundente do 478, mas ele te dá o direito de buscar o reajuste do contrato, de buscar o reequilíbrio econômico-financeiro. E a sua petição inicial vai ficar bem municiada. Por quê? Primeiro, você está demonstrando para o juiz que você cumpriu todos os vetores que o código exige. A boa-fé do lugar, porque você notificou extrajudicialmente a outra parte do contrato. Você cumpriu o princípio da boa-fé e da probidade, que é o vetor do artigo 422, quando você foi lá antes de visitar o judiciário e convocou a outra parte para tentar negociar e ela te deu as costas. Você denunciou que esse contrato começa a não ter mais função social e ninguém quis te ouvir. E você tem como provar tudo isso municiando a sua inicial com a notificação, com a prova de recebimento pela outra parte do contrato, eventualmente com a contranotificação dela, que pode gerar até um prejuízo ao próprio réu, legal? E também você tem aí sim, aqui falando em petição inicial, que municiar a sua petição inicial com prova concreta de que o Covid impactou na vida do seu cliente autor da ação, gerando esse desequilíbrio econômico-financeiro e que é importante que o juiz reajuste. Neste caso, você pode até pedir uma tutela de urgência, né, da forma antecipada, está prevista lá no artigo 300 do Código de Processo Civil, pedindo para o juiz, dada a probabilidade de direito e também dado o risco do seu cliente ter um dano irreparável, difícil ou incerta reparação, pedir uma tutela de urgência para que o juiz já decida, inaudita terá partes, por um caminho que você tem que apontar, que possibilite ao seu cliente, que viabilize ao seu cliente o cumprimento provisório do contrato dentro daquela nova realidade que ele vem a experimentar. Legal? E assim, doutores, nós temos aqui, olha só que legal, né? Vamos lá para o slide novamente. Nós temos aqui dicas práticas fabulosas de como você tentar resolver esse problema nos
contratos privados. Legal? Apenas para rememorá-los, eu vou aqui novamente com calma agora, porque depois você vai lá e procede à leitura, suscitar todos os artigos que eu narrei durante o nosso Legally Morning. Bacana? E aí você anote com muito carinho e trabalhe estes artigos que certamente você conseguirá buscar uma solução para o seu cliente. Então vamos lá. Artigo 113, que trata da boa-fé e dos costumes do lugar em que o contrato foi celebrado. Artigo 422, que trata da boa-fé e probidade dos contratantes. Artigo 421, que traz a função social do contrato. Isso para parâmetro de interpretação do contrato e para pedir a revisão no âmbito administrativo, no âmbito das notificações. Não deu certo, você vai usar tudo isso, mais a possibilidade do judiciário intervir no seu caso. E aí vem artigo 421-A, que permite a intervenção do Estado em situação excepcional. Você vai desenhar a situação excepcional pelo fenômeno do Covid, legal? E aí você vai utilizar, cada caso concreto vai te recomendar uma ferramenta, o artigo 478, para pedir a resolução do contrato, que eu já digo que eu não recomendo, ou o artigo 480 do Código Civil, que permite a revisão do contrato em busca do equilíbrio econômico-financeiro. Legal? Com isso, nós temos aqui mais um episódio do Legally Morning. Se você gostou da minha didática, se você gostou da minha explicação, eu quero fazer um convite a você. Eu costumo dizer que colocar dinheiro em estudo não é gasto, é investimento. No caso do Legally, você não tem nem gasto, por quê? Porque o valor é extremamente acessível, mas você ganha um grande investimento, que são cursos de qualidade. Então eu estou aqui também para te convidar a fazer a pós-graduação conosco, a pós de civil e processo civil, e que você vai aprender o que eu compartilhei aqui em 50 minutos e muito mais, porque nós teremos mais de um ano pela frente de curso de pós-graduação. Ou, por que não, procurar a pós de direito bancário ou ainda a pós de direito contratual do Legally. Eu desejo muita saúde a todos vocês. Fico por aqui. Um beijo no coração de todos, doutores, doutoras, e até o próximo Legally Morning. Lembrando que semana que vem eu estou de volta. Fique ligado nas redes sociais do Legally, nas minhas redes sociais. Semana que vem nós vamos tratar de empréstimos e financiamentos impactados pelo Covid-19. Um fraterno abraço, fiquem com Deus. Muito obrigado.